Fala, galera concurseira do Brasil, professor Abner Mansur chegando para mais uma sequência de videoaulas. Neste caso, vamos falar sobre formação e capacitação de docentes. Tudo bem assim? Primeiramente, vamos diferenciar, né? Formação de capacitação. Formação é o nome que se dá ao projeto, enquanto capacitação é o nome que se dá ao evento, ao encontro. O que quer dizer que dentro de uma formação podem acontecer várias capacitações. Porque, repito, formação é o nome do plano, do projeto, do processo. Enquanto o professor passa por aquele projeto, por aquele processo, ele está passando por um plano, por um processo, por um projeto de formação. Cada encontro que a coordenação pedagógica tem com o professor dentro do contexto da formação, o nome desse encontro, o nome deste evento é capacitação, tá bom? Então a gente já começa o nosso curso de formação e capacitação de docentes, trazendo essa definição muito importante para a nossa prova, a diferença de formação para capacitação. A capacitação está dentro da formação. Combinado assim? Informação valiosíssima já no início do vídeo, mas não terminou. Porque como você viu aí no título da aula, neste vídeo, nós vamos trabalhar as modalidades de formação e as dimensões da formação de docentes. Assuntos que sempre aparecem em prova, não é verdade? Então, vem comigo mergulhar nessa situação. Antes da gente ir para o quadro, eu queria que você fizesse um exercício mental de imaginar e analisar o que eu vou falar aqui. Vamos lá. Reuniões semanais, muitas reclamações, algumas sugestões, um ano todo de trabalho e caderninho e relatório entregue, e no fim do ano a sensação que os alunos continuam tendo as mesmas necessidades que tinham no começo do ano e os professores enfrentando os mesmos desafios que tinham no começo do ano, mesmo com um monte de reuniões de capacitação, um monte de reunião de formação, um monte de projeto e trabalho nesta pegada de debates, reflexões, e parece que no fim do ano a sensação é que não houveram, né, não houve transformações, e no ano seguinte começa tudo igual. Já começa ali 15 dias antes dos alunos voltarem das férias, no planejamento, e vai. Quando chega no fim do ano, a sensação é que transformações verdadeiras não ocorreram. Por que isso? Por que essa constante frustrante? É simples a resposta. Porque não há uma formação programática. Porque a formação de docentes acabou caindo no perigo do reunismo, a reunião pela reunião. O que importa para o coordenador muito organizado é realizar muitas reuniões, mas ele nem é capacitado, nem foi ensinado para conseguir levar essa reunião para o nível efetivo, para o nível de transformação. Neste curso, nós vamos mostrar passo a passo como se planeja efetivamente a formação e a capacitação de docentes. Tudo bem? Então, primeiro, bora para as duas modalidades existentes de formação de docentes.
as famosas formações iniciais e formações continuadas. Eu preciso saber bem a diferença disso na hora da minha prova. Lado esquerdo do quadro, vem comigo, porque é só vitória. Olha lá. Presta atenção, porque essa é a nossa canção. Do lado esquerdo do nosso quadro, a gente encontra as duas modalidades de formação de docente: a formação inicial e a formação continuada. Antes de tudo, você precisa, no seu coração, não colocar essas duas dimensões em ordem, como se a continuada viesse obrigatoriamente após a inicial. Tipo assim, a formação inicial é só a graduação. E tudo que eu estudo pós a graduação é formação continuada. Não tem nada a ver. Esse é o jeito errado de pensar. Assim você vai errar na hora da prova. Pode ter continuada, na outra semana ter inicial, esse mês ter continuada, daqui a 2 meses ter inicial, na mesma semana, pode até no mesmo dia ter iniciada, ter continuada. Primeiro a continuada e depois a inicial. São conceitos. E esses conceitos não estão em ordem. Não existe a obrigação da formação continuada ser a continuação da inicial. Não, 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 não é isso. Se você pensava que era isso, não é isso. Se você pensava, o que eu estudei na faculdade é formação inicial. Agora que eu saí da faculdade, todo o custo de capacitação que eu recebo na escola que eu trabalho é continuada. Não, 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 não. Não é assim que se pensa. Se você pensava assim, vai errar na hora da prova. Repreende isso e vem comigo. São conceitos, tá bom? Bora lá. O que é a formação inicial? A formação inicial, olha lá, voltada para os conhecimentos acadêmicos, né? Que, por sua vez, se divide em básica e complementar, como atualizações e reciclagens. Bora lá. A formação inicial é toda a formação, é todo o projeto de capacitação, né, chamado de formação, que envolve as temáticas da graduação. Tudo que está voltado lá para a licenciatura, para a graduação, é uma formação inicial. Mesmo que esteja acontecendo 50 anos depois que você fez a sua faculdade. Se a temática, o assunto, é um assunto intrinsecamente ligado à graduação, então estamos falando de formação inicial. Presta bem atenção aqui, porque essa é a nossa canção. Olha só. Imagina que a BNCC foi lançada. E na educação infantil agora o trabalho não é mais por áreas de conhecimento, o trabalho agora é por campos de experiência. Opa! Os professores da educação infantil precisam entender essa mudança. Vamos promover uma sequência de capacitação, montando uma formação sobre BNCC. Bora? Bora. O que é isso? Formação inicial. Formação inicial, professor Abner? É. Por quê? Porque é apenas uma atualização de conteúdos que você aprende na graduação. Na graduação, grande parte dela é sobre políticas públicas de educação, é sobre legislações, DCNs, PCNs, currículos, LDB, não é isso? Você sabe disso. Por este motivo, quando a gente vai trabalhar como atualização ou reciclagem, né, relembrar o que nós aprendemos na graduação, vai ter um curso sobre planejamento de aula, vai ter um curso sobre currículo escolar. Tudo isso são formações iniciais. Estão no campo teórico, estão no campo científico. É apenas para atualizar ou reciclar o professor sobre as coisas que ele aprendeu lá na graduação. Mas olha, eu estou explicando aqui de um jeito
como se toda a formação inicial fosse depois da graduação. Não. Acalma teu coração. A graduação também é formação inicial. Tudo que tem a ver com os conhecimentos acadêmicos é formação inicial, seja durante a graduação ou depois da graduação. Por exemplo, mestrado, doutorado, especialização, pós-doutorado, isso é tudo formação inicial. É tudo conteúdo científico, é tudo conteúdo teórico. Não só a graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, a especialização, como todos os cursos que você faz lá no seu trabalho, lá na escola que você dá aula, que você trabalha, que são assuntos relacionados à graduação, tudo isso é formação inicial. É no campo teórico, é no campo da ciência. Agora, como eu disse aqui no quadro, olha para o quadro. Elas se dividem em básica, porque é uma só, né? E complementar. Então, vê só. A formação inicial, ela é chamada de básica quando ela é a graduação em si. Licenciatura plena, pronto. Isso é formação inicial de caráter básico. Agora, tudo que está relacionado aos conteúdos, os ensinamentos da graduação, mas não é a graduação. Especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado ou cursos de formação e capacitação feitos no teu trabalho, mas de temáticas relacionadas à graduação. Atualizações, reciclagens, o que é isso? Formação inicial de caráter complementar. O que a gente aprendeu até agora? Formação inicial são aquelas formações onde a pauta são os assuntos relacionados aos conhecimentos acadêmicos que eu aprendi lá na graduação. Mas há uma divisão. Quando a gente chama ela de básica, é porque a gente está falando da graduação mesmo. Quando a gente chama ela de complementar, a gente está falando de tudo que se faz depois da graduação. Formação inicial básica, graduação. Formação inicial complementar. Tudo que está ligado à graduação, os conhecimentos da graduação, mas vieram depois. Tudo no campo científico, no campo teórico. Tá? Professor, não está tão claro assim. Eu entendi, mas eu queria ter certeza. Vai ficar tudo muito claro quando a gente vê agora a formação continuada. Tudo bem? Vamos aqui para o quadro. A formação continuada é aquela que tem relação, ela é voltada, olha lá, ela é voltada para o aprimoramento do professor, né, diante das realidades da prática da sala de aula. E tem como escopo, né, tem como alvo, como objetivo, os desafios, né, da realidade do cotidiano escolar. Bora lá. Toda vez que o coordenador pedagógico reúne os seus professores, o seu corpo docente, para falar de conhecimentos práticos, para falar de assuntos do dia a dia, assuntos que você não aprende na graduação, mas que são muito importantes para o trabalho do professor, então a gente está chamando de formação continuada. Continuada no sentido de ser além da graduação. Esses conteúdos da formação continuada, eles dão continuidade à formação do professor, que a graduação, que a formação inicial não deu. É algo que vem além, é algo que vem depois, é algo que estica, é algo que está para além dos limites da tua graduação. O professor dá exemplos, claro. Imagina um curso de competências e habilidades para integrar alunos com deficiência ao restante da turma. Isso não é conteúdo de graduação. Isso é uma demanda da realidade. Isso é uma demanda do dia a dia. Isso é um desafio da prática. Alunos especiais precisam estar integrados aos demais alunos. Para o professor ter o traquejo, o manejo de conseguir fazer isso, ele precisa de um curso. Ele precisa ter vários encontros de capacitação. Tem que ter um projeto de formação para envolver ele nisso.
Ou desafios do século XXI na relação aluno-professor. A questão do limite emocional, do acolhimento, do professor como conselheiro, como balizador da competência socioemocional. Isso não é temática de graduação. Isso é novidade. Isso tem a ver com prática, com desafios do dia a dia. Então vai ter que ter formação continuada. A graduação não deu? Então continua formando ele. Percebeu? A formação continuada é o que vem além dos conteúdos da graduação. Se o professor vai se encontrar com formadores para reuniões de capacitação de temáticas que já se estudou na graduação, isso é uma formação inicial. Porém, isso é uma formação inicial de caráter complementar. Agora, o professor estão sendo reunidos para falar de uma demanda do hoje, de uma demanda da prática, de um desafio, de uma temática, de um assunto que a graduação não fala e nem vai falar sobre isso. Por exemplo, a escola contratou um software novo, um sistema de computador novo para o lançamento de notas. Os professores precisam aprender a usar o sistema. Isso não pode ser formação inicial, nem básica, porque não é graduação, nem complementar, porque não tem nada a ver com os assuntos da graduação. Isso é uma formação continuada, porque tem a ver com a demanda da realidade, da prática, do dia a dia. Perceberam a diferença? Ficou claro a diferença de formação inicial para continuada? A inicial tem tudo a ver com a graduação. A diferença é que a inicial básica é a própria graduação. A inicial continuada é a graduação, tem a ver com a graduação, mas é o que vem depois, são complementares. Inclusive cursos acadêmicos também, como especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. A continuada vem depois da graduação, obviamente, mas tem a ver com a realidade, com a prática, com o dia a dia do trabalho docente. Fechou? Fechou, fechado. A diferença de inicial para complementar está clara. Então vem agora, inicial para continuada. Está clara a diferença? Show. Vem agora trabalhar outro assunto que ainda está neste vídeo. Nós vamos trabalhar agora as formações, as dimensões da formação e capacitação do docente, que são 3 dimensões. Tá bom? Vamos lá. Olha para o quadro. Olha que legal. Agora nós temos aqui para trabalharmos as 3 dimensões, 3 da formação de docente. Tem uma linguagem mais complexa para essas 3 dimensões. Ali no quadro você está vendo a dimensão número 1 como conhecimento profissional, a dimensão número 2 como prática profissional e a dimensão número 3 como engajamento profissional. Não é isso? É isso. Mas pode cair na minha prova a número 1 como dimensão científica, a número 2 como dimensão pedagógica e a número 3 como dimensão pessoal. Anota isso. Conhecimento profissional é sinônimo de dimensão científica da formação e capacitação do docente. Prática profissional é sinônimo de dimensão pedagógica da formação e capacitação de docente. Engajamento profissional é sinônimo de dimensão pessoal da formação e capacitação de docente. Tudo bem? Pegaram os sinônimos? Então, bora lá. Essas dimensões é para que o coordenador que está montando o seu planejamento e está executando, desenvolvendo o projeto de formação, as capacitações, essas dimensões são os objetivos do capacitador, do formador, do coordenador pedagógico. Ele deve fazer com que todas as intencionalidades desse projeto
atinjam essas dimensões dentro do coração do professor. Atinja ele no nível, na dimensão do trabalho docente dele, do conhecimento, da prática e do engajamento. Tá bom assim? As formações têm que tocar nessas três dimensões. Tá claro? Então bora lá. Vamos conceituar agora. Na nossa dimensão do conhecimento profissional, o que é ela? Olha lá. É o domínio dos conhecimentos, não é isso? É o domínio dos conteúdos, né? Trabalhados, ministrados pelo professor e das normas que regem o seu trabalho. Então vamos lá. Aqui é no campo teórico. Aqui é no campo científico. É no campo de conhecimento. O professor tem a obrigação de se manter atualizado sobre os assuntos que ele dá aula. Se ele ensina aquilo, se houve mudança, ele tem que saber. E sobre as normas legais, né, que regem o trabalho dele. PNCC, LDB. Ele precisa conhecer bem quais são as regras legais que limitam o trabalho dele. E ele precisa conhecer bem os conteúdos que dão base teórica para o trabalho dele. Quando a formação vai nessa direção, a formação está indo na direção da formação, da dimensão do conhecimento profissional do professor. É a parte teórica, a parte científica, a parte de conhecimentos, de entender os conteúdos, estar atualizado sobre eles e sobre as normas. Aí vem a segunda dimensão, é a dimensão da prática profissional, também conhecida como a dimensão pedagógica da formação de docente. Olha lá, é o domínio que o professor deve ter sobre o planejamento, a organização e a utilização de recursos do seu trabalho, do trabalho docente. Quando a formação vai nessa direção, ela está indo na direção de ensinar ao professor a montar a sua aula, planejamento, organizar os conteúdos, organização, utilizar os recursos, né? Utilizar no sentido de saber solicitar, eu quero um data show, eu quero um pincel novo, eu quero que imprima fichas, tudo isso, aprender a utilizar os recursos. Então, a gente enxerga com muita clareza, nessas primeiras duas dimensões, as duas modalidades que nós estudamos agora há pouco da formação docente. Olha bem, a dimensão do conhecimento profissional é nada mais, nada menos do que formações iniciais. Já a dimensão da prática profissional, pode ver, é nada mais, nada menos do que a formação continuada, porque fala da prática, fala da realidade. Tudo bem? Por último, nós temos a dimensão do engajamento profissional, conhecida como dimensão pessoal da formação e capacitação dos professores. Olha lá. Ela fala sobre o comprometimento que o professor deve ter com o sucesso do seu trabalho e na obediência de normas legais e internas da escola. Bora entender. Essa é a parte pessoal, né? Philippe Perrenot, que é o pensador no qual nós estamos baseando o nosso trabalho e o qual as bancas de concurso, quando esse assunto é solicitado, cobram esse trabalho, Philippe Perrenot vai falar para a gente que um professor, na dimensão do engajamento profissional, ou seja, na dimensão pessoal, deve ser tocado no sentido de vai dar certo, eu vou dar o meu melhor, eu estou formando os cidadãos do futuro, eu vou formar os melhores. Ele deve ter essa motivação, esse comprometimento, esse engajamento de fazer acontecer. Aqui nesta dimensão, o professor tem a obrigação de acreditar que é possível. Mas não só isso.
A dimensão do engajamento profissional, que é a dimensão pessoal, também fala da obediência, do zelo, do carinho, da paixão que o professor deve ter em obedecer às normas legais, BNCC, LDB e as normas internas da escola, as normas que a diretora, que o gestor, que a gestora determinar. Pessoal, vê só. Vocês viram que eu falei de LDB, de BNCC, tanto na dimensão número 1, a do conhecimento, quanto na dimensão número 3, a do engajamento. Isso cai bastante em prova. Veja só. Se o professor está estudando, recebendo uma formação para se atualizar, isso é uma formação na dimensão número 1 do conhecimento. Agora, se a questão de prova ela traz um cenário onde o professor não está estudando, não está sentadinho na cadeira aprendendo, ele está obedecendo, ele está agindo e a ação dele é em obediência às normas. Obediência às normas, cumprimento às normas, aí já não é mais dimensão número 1. Agora é dimensão número 3. Agora é engajamento. Você tem que prestar muita atenção na aula. Desculpe, na questão de prova. Se a questão traz um cenário onde o professor está estudando, se atualizando sobre as normas, então a formação está indo na direção número 1, na dimensão do conhecimento profissional. Mas se a questão de prova traz uma ação, não tem nada a ver, o professor está distante da formação, ele já está executando, aí é a dimensão número 3. Ele foi formado e agora está cumprindo as normas da formação de docente relacionada ao engajamento profissional, ou seja, a dimensão pessoal, é o compromisso dele em obedecer. Tudo bem assim? Show de bola? Show de bola! Trabalhamos as duas modalidades, inicial e continuada. Não esquece que a inicial é dividida entre básica e complementar. E as dimensões do conhecimento, da prática e do engajamento. Show de bola? Tamo junto? Agora vamos para a hora do print! 3, 2, 1. Printei para copiar. Show! É só vitória na tua vida. No próximo vídeo, nós vamos estruturar um plano de formação. Nós vamos saber como é que o coordenador deve montar o seu plano de formação. Tá certo assim? Esse é assunto para a próxima aula. Deus te abençoe e até lá. Tchau!